Obrigado, Marcelo. Bom, nós vamos dar início às palestras do seminário e eu vou chamar na sequência ao palco o urbanista, arquiteto e professor Vinícius Andrade, que é do escritório Andrade Moretim Arquitetos Associados, é responsável pelo projeto da nova sede do Instituto Moreira Salles, para apresentar uma reflexão sobre a história da Avenida Paulista e as mudanças nos seus usos. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar por WhatsApp no número que vai aparecer aqui no telão, e a gente pede a gentileza de identificar o nome e a cidade de onde está enviando. Nós vamos captar essas perguntas, todas estão sendo centralizadas num grupo de editores, nós vamos agrupá-las em perguntas finais que serão encaminhadas aos debatedores. Então, a gente pede realmente que todo mundo coloque, se identifique nome e cidade, por gentileza. Mais uma vez, eu queria lembrá-los para desligar ou manter o celular no modo vibratório, por favor. Vinícius, por favor. Oi. Bom, obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer o convite corajoso feito pelo Tomás e Marisa. Espero não comprometê-los assim ad eterno, só um pouquinho, talvez. Bom, eu fui chamado, convocado, né, pelo Tomás e pela Marisa para fazer uma reflexão sobre a Paulista do ponto de vista histórico. E o que eu pensei fazer hoje foi justamente trazer, talvez, um certo deslocamento da discussão, que seria uma abordagem histórica sobre a Avenida Paulista, conduzida por um arquiteto urbanista e não por um historiador. Como eu tenho 15 minutos, confere, a avenida tem um pouco menos de 3 quilômetros, isso dá 5 minutos por quilômetro, é bem tranquilo. Então, eu resolvi começar pelo surgimento da civilização. Vai dar tempo de chegar lá, podem ficar tranquilos. Bom, essa imagem está aqui porque ela, de certa forma, representa um elemento da história do urbanismo e da arquitetura da humanidade que eu acredito que está sendo, de alguma forma, resgatado nos eventos mais contemporâneos que a gente tem assistido em São Paulo, especialmente na Avenida Paulista. É o fato de nós, como sociedade, como humanidade, sermos capazes de transformar a natureza com um gesto simples. O que a gente vê aqui, né, essa pedra, menos importante do que a pedra como monumento, como objeto de adoração, nesse caso, é perceber a força transformadora que ela exerce sobre o lugar. Então, e essa é uma lição que, ao final e ao cabo, serve muito aos arquitetos, né? Mais importante do que fazer um belo edifício é ver o que esse edifício pode trazer de transformação, de benefício para o lugar onde ele está sendo inserido. Então, aqui o que acontece é uma intervenção simples que ressignifica o lugar e passa a ser o lugar do encontro. Então, existe, na origem da nossa ocupação no planeta, essa ideia de que delimitar um território e qualificar ele é talvez a essência do estar junto, do viver em sociedade. Então, é disso que eu queria falar. Uma propaganda do Aziz Absaber, que é um grande geógrafo e um dos poucos que se dedicou a desenvolver uma literatura consistente sobre o sítio urbano de São Paulo. Por que é importante o Aziz? Ele faz uma leitura do território onde São Paulo está assentado. O esqueleto de São Paulo está no Planalto, mas a cidade ela praticamente fica contida pelo ângulo interno dos rios. Para quem não está reconhecendo, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, a cidade, grosso modo, fica contida aqui
poucos tramos urbanos atravessaram as planícies, e ele define isso como um lugar que é um mosaico de colinas, cercado por uma planície fluvial inundável. O que isso tem a ver com a Avenida Paulista, né? Bom, essa é a imagem, a imagem de satélite da mancha urbana de São Paulo. A gente está vendo aqui, esta linha é o espigão central da nossa cidade. A extensão total dele é de 13 quilômetros, e a Avenida Paulista ocupa justamente esses 3 quilômetros centrais. Ele é um divisor de águas, né? Ele, justamente daqui está a bacia do Rio Pinheiros, a bacia do Rio Tietê, e nessa cumieira está a Avenida Paulista. Esse aqui é uma seção geológica do sítio urbano de São Paulo. A gente tem aqui, que é a bacia de São Paulo, com os rios e com a Serra do Mar. Significa isso dizer o quê? Por que é importante isso? São Paulo é uma cidade interiorana. A gente, às vezes, se esquece disso. Ela não tem vista para o mar. E ela ocupa uma região de topografia pouco expressiva. Eu fiz questão de trazer essa citação do Aziz, porque, veja, com ênfase no medíocre saliência. O que significa isso? Que São Paulo é medíocre. Também. Mas essa condição geomorfológica faz com que São Paulo seja uma cidade que, historicamente, não tem grandes atrativos naturais. Historicamente, São Paulo tem sido a paisagem dela mesma. É uma cidade que, além de ser no interior, tem a tendência a olhar para si mesma. Isso faz com que, em certa medida, a vida urbana seja o centro das atenções. Diferente de uma cidade com montanhas maravilhosas, paisagens maravilhosas, rios, mares, a gente não tem nada disso. Nós temos 2 rios, que são rios de cabeceira, significa que acabaram de nascer, tem um caudal muito pequeno, inexpressivo, e, ainda por cima, são tratados mais como infraestrutura do que como paisagem urbana. Então, o que tem de divertido para você olhar em São Paulo? Sentar numa cadeira e olhar as pessoas passando. Então, é aí que as nossas avenidas elas ganham uma importância incomum, porque elas são os maiores atrativos da cidade. É ali que acontece tudo. É onde você vê passar, desde os carros, interessantes ou não, as pessoas, os eventos, as manifestações. A vida urbana de São Paulo, ela, grosso modo, está expressa nas nossas avenidas. E, nesse cenário, dentro dessa leitura, obviamente, a Avenida Paulista ocupa um lugar especial, né? Não preciso falar muito. O desenho aqui é bem simples. A gente tem uma seção passando pelo território de São Paulo. Eu erro esse botãozinho aqui toda hora. Esse é o espigão central, Rio Pinheiros, Rio Tietê. A Avenida Paulista está colocada ali numa condição de visibilidade e de privilégio, onde antes estaria a ágora na cidade grega, certo? Ou as igrejas barrocas, ou seja, os equipamentos de grande importância simbólica das cidades ocupavam esses lugares. Em São Paulo, quem ocupa esse lugar são as avenidas. Nesse caso, a Avenida Paulista. Então, a Avenida Paulista é uma intervenção no território. Quando ela foi lançada, que é um caso raro em São Paulo, ela totalmente planejada, desenhada pelo Joaquim Eugênio de Lima, engenheiro agrônomo. Vejam a coincidência, por isso eu gostei quando Dantas falou que era um território fértil. Acho que ele concordava. E o que a gente tinha aqui, a princípio, vocês conseguem ver, é uma intervenção absolutamente abstrata. Me lembra um pouco aquele menhir. É um chão riscado, né? É um primeiro parcelamento do solo. Não havia nada aqui, só
um primeiro parcelamento do solo, que era uma forma abstrata de organizar o ajuntamento das pessoas aqui. Bom, São Paulo, nessa ocasião, tinha 100 mil habitantes. A Avenida Paulista está ali, né? Tinha mais alguma coisa para falar ali, mas eu não consigo me lembrar, então vamos para frente. Não devia ser importante mesmo. E, bom, aí vem os palacetes, né? Ainda na virada do século. A Avenida Paulista, todo mundo já sabe, ela foi concebida para ser um eixo de glamour. Ela foi concebida para ser o lugar dos barões do café, também dos comerciantes. No futuro, né, à medida que iam se sucedendo os ciclos históricos, a Paulista ia se reconstruindo, uma camada em cima da outra. Mas ela foi imaginada como o lugar da elite, o lugar do privilégio. Ela foi criada para ser o lugar da exclusividade. E aí que a história começa a trabalhar, digamos, em nosso favor. Bom, grandes intervenções, o aterramento do Vale da 9 de Julho, a criação do Parque Trianon, e a vida urbana, na década de 30, já era uma loucura, né? Quem acha que a manifestação lá com o pato foi demais, olha isso daqui, né? Tinha corrida de carro na Avenida Paulista. Evidentemente que essas imagens estão aqui para corroborar a minha tese, de que esse era o centro das atenções da cidade de São Paulo. Era o lugar para você ver e ser visto. Já que não tem montanha, vamos olhar para o pessoal mesmo. E era isso que acontecia. Até hoje, continua assim. Certo? Bom, aqui a passagem da 9 de julho. Ou seja, isso serve para a gente lembrar que houve uma grande sinergia aqui. Tem um investimento do poder público do Estado muito grande aí também. Bom, em 52, nessa época, a legislação urbana, ou seja, a legislação de uso e ocupação do solo, foi flexibilizada e foi possível começar a construir essas edificações. Em 52, o Anchieta, dos irmãos Roberto, e o Conjunto Nacional em 56. Alguns anos depois, nos anos 60, a legislação passou a permitir, inclusive, estabelecimentos comerciais e escritórios. A chegada desses edifícios é muito importante, porque marca, né, a verticalização, a cara da Paulista que a gente vê hoje, mas o Conjunto Nacional, é inegável dizer que ele estabelece um novo paradigma na ocupação da Paulista, porque ele encara, ele se coloca na avenida de uma maneira em que o seu grande ativo é o chão, o nível do térreo. Ao contrário de 99% dos edifícios que estão na Avenida Paulista. O grande ativo desse prédio é a fruição pública que atravessa, o próprio piso interno dele é um desdobramento do passeio público, da calçada. Então, havia um entendimento aqui de que o chão é, sim, o lugar mais importante da avenida. Um outro fator importante é, historicamente, o setor financeiro, ou seja, o coração principal do vetor terciário na cidade de São Paulo, nasce no centro, ele migra para a Avenida Paulista, e daí vem uma série, nos anos 80, né, de bancos para cá, importantes. Depois ele continua esse movimento migratório até a Faria Lima e o eixo Berrini-Chucri-Zaidan. Mas a passagem pelo setor financeiro aqui na Avenida transformou ela para sempre, quer dizer, essa marca ficou. E ela começa, então, a adquirir uma qualidade que eu acho muito boa, que ela não precisa prescindir de ser um lugar de trabalho, o lugar do setor financeiro, para ser um espaço público qualificado. Talvez essa seja a grande qualidade da Avenida Paulista, como lugar. É a capacidade de conciliar diversas vocações em um único lugar. Talvez essa seja a maior lição que ela nos ensina. Na virada dos anos 60 para os anos 70, foi concebido um plano revolucionário, uma ideia de uma visão da Avenida Paulista do futuro. E isso
contemplava a escavação de toda a avenida para que o trânsito mais pesado, inclusive o metrô, ocorresse abaixo do nível do solo. Isso liberaria o nível da calçada para o uso cotidiano, a fruição mais leve, mobilidade, micromobilidade e circulação de transporte coletivo. Bom, todo mundo sabe que isso não foi para frente. Isso aqui seria o início das obras, que acabou acontecendo só num pequeno trecho da avenida. Mas o importante, eu acho, reparar aqui, é que a visão de Avenida do Futuro passava pela ideia de reformular radicalmente o uso do solo. Né? A visão de uma Avenida do Futuro não passava por pensar uma legislação nova para edificações, para uso. Não, ela passava por transformar de forma radical o que era o chão desse lugar. Bom, isso não aconteceu, mas nessa ocasião acabou ocorrendo o tal do alargamento da Avenida Paulista, 10 metros para cada lado. Aí ela passou a ter essa calçada de 10 metros, totaliza hoje 48 de largura. Isso teve uma importância muito grande na sobrevida da avenida como espaço central de encontro, de referência dentro da cidade. Ela acabou se cortando uma boa parte dos jardins, dos palacetes, convertendo isso, de certa forma, em benefício da fruição pública. E é isso que resultou dessa empreitada, que não foi até o fim, mas então a gente sabe, esse começo aqui, ele, na verdade, é um modelo do que seria toda a Avenida Paulista. Bom, o resultado da sobreposição de todos esses eventos, dessas novidades, é que a Avenida Paulista acaba assumindo para si essa vocação autorreferente da cidade de São Paulo. Quer dizer, a paisagem natural acaba sendo completamente anulada e o que se cria é um cenário de interiorização completa, onde você realmente, não só no nível da rua, está ali para ver e ser visto, como nos próprios edifícios, você passa a viver dentro desse cenário circunscrito, pela o que a gente chama de caixa da avenida. Isso aqui não era aqui. A exceção, uma das pouquíssimas exceções, é o MASP, que, com a elevação do volume do edifício, ele não só libera a visual, mas também, a exemplo do que faz o Conjunto Nacional, ele acaba por reiterar o valor do piso, do nível do chão, do térreo, como lugar de privilégio na avenida. A gente sabe muito bem a quantidade de eventos e manifestações que acontecem nesse lugar. Quer dizer, sem nenhum julgamento comparativo de valores, mas a vida urbana que existe aqui nem se compara com o que pode acontecer dentro do edifício. Bom, com o desenvolvimento das leis de proteção ao patrimônio, junto com a rápida valorização do solo nesse lugar, né, precipita uma série de demolições junto à Avenida Paulista, né, dos casarões antigos, sendo o Casa das Rosas um dos poucos remanescentes. Ele está lá, hoje tem uma relação interessante entre o casarão existente e um novo edifício. Isso foi muito polêmico na ocasião, mas, por outro lado, ele reitera a ideia de que o que permanece, o que fica, é o solo qualificado. Se você derruba um casarão, põe um outro prédio, a paisagem muda, mas a qualidade do espaço público, que é aquilo que está riscado no chão desde o princípio, ele prevalece, permanece e prevalece. E isso é importante, isso tem muito a ver com a história da Paulista, com a capacidade de resiliência dela como espaço qualificado. A gente pode dizer também, com relação ao uso do solo da cidade, numa área tão central, só de passagem, como quem não quer nada, dizer que nesse casarão aqui, antes dele deixar de ser casarão, né, moravam 4 pessoas. Bom, aí são os grandes corporativos dos anos 80 que vieram para cá, são bem conhecidos, e o espaço da avenida se consolida dessa forma como a gente conhece hoje. Falta 1 minuto, mas não vai dar para acabar, não, já vou avisando.
E uma coisa importante que vem com esses edifícios, uma qualidade interessante de ser dita aqui também, é que isso aqui é possível graças ao advento do elevador, que é a maior invenção de acessibilidade que já foi feita no campo da construção civil. O elevador é que permite que isso aconteça. Mas ele traz também, junto com esses edifícios, um paradoxo interessante. Em qualquer empreendimento desses, a parte mais valiosa do edifício é a que está lá em cima. Não é? Qualquer apartamento, conjunto comercial, quanto mais alto, é o que vende primeiro, é o que vale mais. Quanto mais próximo do chão, menos ele vale. E esse é um paradoxo, que, do ponto de vista da qualificação do lugar como um todo, ele vai de encontro à ideia de que o solo é o lugar mais privilegiado da cidade. Bom, nos anos 90 chega o metrô para salvar a gente. Então, o metrô, justamente, ele resgata o valor e a disponibilidade da Avenida Paulista como lugar para todo mundo que está na cidade, inclusive nos lugares mais distantes, porque... Ixi, deixaram a geladeira aberta aqui. Estou acabando. Então, porque o metrô, justamente, ele facilita a chegada de vários pontos da cidade para o usufruto desse lugar. Bom, o tratamento que é dispensado ao calçamento do piso, ele vai seguindo, obviamente, as demandas de mobilidade, chegando hoje a essa calçada de cimentado que atende aos requisitos de acessibilidade universal. Bom, aquilo que eu falei da Avenida Paulista como lugar que sobrepõe diversas vocações era para eu ter falado aqui, tá vendo? Então eu posso pular. Bom, a outra questão muito importante, uma operação que foi feita na gestão passada de abrir a avenida ou fechar a avenida para os carros no fim de semana, ela reitera a importância, a vida que é possível você ter nesse lugar qualificado. E nos dá uma lição, né, de como o solo pode ser valorizado, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista simbólico, por uma ação administrativa. Né? Isso, de certa forma, serve para abrir os olhos. Se a gente pensa naquele projeto dos anos 60, que precisava fazer uma escavação gigantesca na avenida, aqui uma estratégia de gestão transformou profundamente o significado desse lugar para todos nós. E tem essa questão, uma outra qualidade muito boa da Avenida Paulista, é que ela consegue conciliar também a vocação noturna, né? Ou seja, a qualidade de um espaço urbano, quando ela consegue ter vida no turno e no contraturno, faz com que ela tenha maior resiliência também, do ponto de vista da segurança e da justificativa do retorno dos investimentos públicos que são feitos no lugar. Bom, para concluir, assim, a Avenida Paulista, com esses 3 quilômetros e essa série de equipamentos que vem reforçar a vocação cultural, ou seja, uma das vocações que é reforçada, que se sobrepõe às demais, faz da Avenida Paulista se aproximar muito do espaço público ideal na cidade, porque ela congrega todas, justamente porque ela é capaz de conciliar e congregar essas diversas vocações, a própria generosidade da largura da avenida, o comprimento, um espaço público linear, é um espaço público muito contemporâneo, que permite a gente se exercitar, correr, andar de bicicleta. Tudo isso acontece com uma oferta de espaços de gastronomia, de cultura, de lazer. A Avenida Paulista, ela realmente é um modelo muito interessante. Bom, para terminar, justificando aquela pedra do começo, é que essa retomada, essa intimidade que a gente retoma com o chão, com o solo da cidade, e aí agora uma retomada que acontece de uma forma totalmente nova, mas um gesto que é ancestral, essa proximidade com o chão, esse interesse, essa percepção de que o chão da cidade tem um grande valor simbólico e de uso, de usufruto, é uma visão que eu vejo como muito próspera. É um ensaio que tem sido feito na Avenida Paulista, acho que pode muito bem, quanto mais a gente for capaz de reproduzir isso em outros pontos chaves da cidade, ou pelo menos repercutir isso como ideia
a gente vai estar caminhando no sentido de uma cidade melhor. E também para falar que hoje nós vamos ver 2 projetos, né, que cabe aos arquitetos, urbanistas, se preocuparem, antes de pensar em o que o seu prédio, como vai se parecer, se preocupar com como essas intervenções, esses edifícios, vão se relacionar com o chão da cidade, porque esse acaba sendo o objetivo maior da colocação de uma pedra no território da cidade. Era isso, obrigado.